Bom dia, graça e paz. Nós vamos dar início ao culto, uma leitura do Salmo 66, convite ao culto, convite à adoração a Deus, e diz assim no versículos 16 ao 20 do Salmo 66: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu e atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Nós te adoramos nessa manhã também, ó Pai, e invocamos, Pai, a tua presença e também convidando a igreja a se reunir, Pai, na tua presença para apresentar, Pai, um culto em espírito e em verdade, ó Pai. Nós agradecemos por esta manhã e agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de culto, Pai, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, tem nos preservado do mal também, mas também, ó Pai, o Senhor nos chama, Pai, para que possamos nos congregar também, para podermos juntos, ó Pai, viver em comunidade, Senhor, te adorando e te bendizendo. Obrigado porque o Senhor nos perdoou os pecados, ó Pai, como diz esses salmos. Obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração quando nós confessamos o nosso pecado. E o fazemos isso agora de manhã também, para entrarmos na Tua presença, Senhor, ó Pai, realmente sendo atendido a nossa oração, pedindo perdão, pedindo arrependimento também. E por isso te agradecemos, porque o Senhor, Pai, abriu para nós a mesa hoje, a mesa está posta para cada um de nós também, ó Pai, aqueles que cremos e aqueles que realmente confessam seus pecados também a Ti e se aproximam da Tua mesa, Senhor. E isso nós agradecemos, ó Pai, porque faremos isso também na Santa Ceia, neste culto também. E agora agradecemos, ó Pai, orando em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. É minha adoração, já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar
encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Soldado ferido. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer.
mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos e descanso lhes dará. E toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Quando Deus se cala. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus
se cala. Tenha fé, ó meu irmão, ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução, sem saber pra onde ir. Para a frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução, quando Deus se cala. Tenha fé, ó meu irmão, ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Minha alma agradece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo,
Vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 9, vamos ler o versículo 16 e 17, e ele diz assim: além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. A roupa rasgaria a roupa, o pano rasgaria a roupa, deixando o buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos porque a tua palavra nos é dada de forma viva, de forma que transforma a nossa mente, o nosso coração, e nos faz pessoas diferentes, ó Pai. Um novo tipo de gente, Senhor, com uma nova espiritualidade, Senhor. Por isso agradecemos, ó Pai, porque esta palavra que o Senhor trouxe a nós, que ela seja, Pai, que ensinada pelo Teu Espírito, para que nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor quis que nós soubéssemos e fizéssemos também, ó Pai. Nós agradecemos por isso, Pai, pela riqueza dessa palavra também, ó Pai, e porque essa palavra nos transforma, Senhor. E isso que nós esperamos, porque é isso que o Senhor espera de nós também, ó Pai. Então, agradecemos agora e oramos em nome de Jesus. Amém. Vinho novo é para ser colocado em odres novos. É isso que nós temos falado aqui. Nós temos falado da palavra da videira, nós temos falado de como realmente essa videira que é tão preciosa, os seus ramos que somos nós. Então Deus espera desses ramos que deem frutos. E desses frutos, então, nós vemos o produto da vide, nós vemos esse vinho. E o significado, quando Jesus ele fala sobre vinhos, vinho novo em odres novos. Tá? Nós temos falado sobre isso, e na última mensagem, pelo menos na primeira parte dessa mensagem, eu tenho falado sobre o que significa o vinho novo, né? Então Jesus está dizendo aqui nesse contexto aqui, que o evangelho é um vinho novo, diz que ele é um vinho novo, mas que está correndo o risco de ser derramado em odres velhos. Essa é aquilo que nós deveríamos estar preocupados. O vinho novo da graça de Deus, do evangelho, ser derramado em odres velhos. Tá? Então o que aconteceria? Com o vinho e esses odres, ou esses recipientes de couro, onde naquela época era colocado o vinho em fermentação. Então, o que Jesus está dizendo é que quando o vinho é novo, o odre é um recipiente de couro em que se coloca esse líquido, no caso, o vinho. Tá? Quando o vinho é novo e o odre é velho, o odre já se dilatou já, tá? O que tinha que dilatar. Então o que acontece que o vinho novo, ainda em fermentação, em dilatação, se o odre já se dilatou, já o que tinha que dilatar, vai arrebentar o odre, é isso que está dizendo. Quando o vinho em expansão e fermentação passar pelo seu processo. É isso que Jesus está falando aqui, que acontece. E que o vinho novo é colocado em recipiente de odres velhos, vai se perder. Ele vai se perder. Tá? É isso que vem o nosso entendimento, o que significa o vinho, esse vinho novo. Aí vem Jesus, vem e fala assim, olha, eu quero celebrar uma nova aliança, não mais na lei, mas no meu sangue. É isso que Jesus ensinou, e também é colocado lá em 1 Coríntios capítulo 11 também, tá?
que ele ensina que o sangue da aliança, o sangue de Jesus, é o vinho novo. Esse sangue é a nova aliança no meu sangue. É interessante que isso está lá na celebração da ceia, e isso se repete. Tá? Então, é isso que é a nova aliança, é isso que está claro nas páginas do Novo Testamento, né? Então, é isso que nós estamos, hoje não é mais, tá? A maneira, antigamente, né? Então, Moisés, Elias, a lei, os profetas, tá? Então, sempre quando desde que Jesus veio, era o ensino de Jesus, tá? Então, o Espírito falava, né? Este Jesus é o meu filho, Deus falava assim, esse Jesus é meu filho, é ele que vocês devem ouvir. Se vocês ouvem isso no Sermão do Monte, tá? Vocês ouvem, tá? Isso Deus falando, tá? Olha, a lei diz assim, mas eu digo. E a palavra de Deus diz assim, ouçam o meu filho. Não é mais os profetas nem a lei, agora é Jesus Cristo. É isso que fala desse vinho novo, tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado muito grande. Eu vou explicar um pouquinho hoje, né, sobre o que é o odre velho, tá? Vamos ver o que é o odre velho, ok? Então, a lei ele foi dada por Moisés, mas agora a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a realidade, o que é real, é o evangelho da graça de Deus e não da lei de Deus. Então, nós falamos assim, esse é o vinho novo, é o evangelho da graça. Né? Então, em João, versículo 1, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17, diz assim, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Tá? A própria palavra de Deus, ela explica isso. Tá? Então, nós ainda parece que ainda não temos um entendimento claro, porque não nos foi ensinado de forma clara o que significa isso. Mas se nós olharmos, porque todo mês nós fazemos a Santa Ceia, mas nós não entendemos ainda o significado da nova aliança. Então vamos entender agora o que são odres novos, tá? O que são os odres novos, ok? Falei de vinho novo, agora eu quero falar de odres novos. Okay? Mas quais são os odres novos? Onde é que esse evangelho da graça é derramado? É isso que fala, tá? Então, o vinho novo deve ser derramado em odres novos, ok? Eu tenho então 3 sugestões de respostas para os odres novos. 3 sugestões. Odre novo é um novo paradigma de pensamento. Odre novo é uma nova dinâmica de espiritualidade. Odre novo é um novo tipo de gente. É isso que eu gostaria de falar nessa manhã e explicar sobre os odres. O que são odres novos, ok? Primeira, tá? Primeira o odre novo é um novo paradigma de pensamento. É uma maneira totalmente diferente de pensar, a maneira que nós muitas vezes pensamos de uma forma natural, de uma forma que achamos que é coerente, né? Então vem o evangelho da graça e muda esse modo de pensar de uma maneira radical, de uma maneira que realmente ela vem transformar todo o nosso ser. Olha só, quando você toma um vinho novo, quando você recebe o evangelho da graça de Deus, a sua cabeça tem que mudar. Tá? Então eu sempre aprendi, desde que quando falava sobre salvação, que a nossa atitude muda. Tá? Quando você se converte, você para de falar mentira, quer dizer, nem tudo, mas para de falar mentira, começa a realmente ter essa transformação dentro de você, começa a acontecer uma transformação dentro de você.
tá? Então, a sua maneira de pensar muda. A sua direção começa a mudar também. Então, por quê? Porque a sua cabeça começa a mudar. Então, a primeira coisa, né, é que esse odre novo, né, o evangelho da graça de Deus, quando é derramado na nossa vida, tá, ele muda a nossa maneira de pensar. Tá? Isso é a primeira coisa que acontece quando esses odres novos que recebem o evangelho da graça, é que a cabeça muda. Porque se você continuar pensando igual o que você pensava no tempo da lei, esse evangelho da graça de Deus vai se perder dentro de você. É isso que nós temos que, sinceramente, honestamente, nós fazemos uma avaliação, tá, da nossa própria vida. Eu acho também aquela expressão, voltar ao primeiro amor, é muito pertinente. Por quê? Porque às vezes nós nos esquecemos daquilo que aconteceu quando o evangelho da graça foi derramado dentro das nossas vidas. Tá? Nós nos acostumamos e hoje parece que a transformação do nosso pensamento, da nossa cabeça, tá? Parou. Tá? Parou. Não tem mais essa transformação. Porque, olha só, mais precisamente, se Jesus estiver certo e nós fizermos uma avaliação literal do que ele está falando, se a sua cabeça é a cabeça da lei e não a cabeça da graça, o vinho novo vai arrebentar você. Olha só, o que quer dizer o vinho novo da graça de Deus em detrimento do vinho velho da lei? É isso que Jesus está falando aqui, tá? Ele repete muito isso. Olha só. Quer dizer que a lei de Moisés estabeleceu uma forma de relacionamento com Deus, baseado na justiça retributiva. O que significa? Eu obedeço, Deus me abençoa. Eu desobedeço, Deus me amaldiçoa. Justiça retributiva, chama isso. E nós aprendemos a viver assim. Nós acostumamos a viver dessa forma. Isso é a lei. Isso é a lei, não é a graça isso. Olha só, eu cumpro para com Deus as minhas obrigações, e Deus cumpre para comigo as obrigações dele, a lei, tá? Isso é lei, olha só. Então, e lá em Deuteronômio 28, fala assim que, quando você abre lá em Deuteronômio 28, que tem ali os registros das bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Isso é lei. Olha só o que acontece. Deus dizia assim a Moisés no tempo da lei: se o povo fizer tudo certinho, vai dar tudo certo para o povo. Se o povo desobedecer à lei, vai dar tudo errado para o povo. Justiça retributiva. É isso que diz no Antigo Testamento. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Olha só que interessante. Vale a pena a gente pegar essa parte aqui e esmiuçar um pouquinho mais o que é a graça de Deus. O Sérgio também falou bastante sobre isso. A graça de Deus é o seguinte, tá? É uma boa notícia para quem está desesperado. E quem está desesperado? Tá? Aquele que honestamente tenta obedecer a Deus e percebe que não consegue. Tá? Esses são as pessoas desesperadas. Isso é um fator muito bom. Tá? Pessoas que tentaram viver o Evangelho até aqui, tá ok? E tentaram ser fiéis, tentaram obedecer e perceberam que não conseguiam. E perceberam que realmente estavam falhando em muitas coisas. Tá? Então a graça de Deus é uma ótima notícia para essas pessoas aqui. É isso que a palavra de Deus nos explica. Aquele que tenta conquistar o favor de Deus
com a sua virtude, com a sua bondade, descobre que não consegue. Descobre que não consegue. Então nós vemos cristãos que realmente, fielmente, tá? Eles frequentam o culto, frequentam as reuniões de oração, tá? Eles dão cursos, ok? Tentam ser fiéis a Deus, tentam viver de forma, tá? A obedecer à vontade de Deus, todos, mas vira e mexe, ele percebe que não consegue, que não é suficiente a sua fidelidade, não é suficiente tudo aquilo que ele faz. E começa a ficar desanimado com isso. Eu tento ser fiel, eu tento dar o dízimo, eu tento fazer as coisas para Deus, mas eu vejo que eu não consigo. E aí então isso é uma boa notícia para você que está desanimado com isso. Eu tento viver até aqui, eu tento viver de forma fiel e íntegra para Deus, tá? Mas eu sei que eu não consigo. Tá? Então, quando Deus nos deu a lei, Ele não esperava que a gente conseguisse. Quando Deus nos deu a lei, Ele não esperava que a gente conseguisse. Ele só queria mostrar para a gente que a gente não ia conseguir mesmo. Olha só, ninguém será declarado justo baseado na obediência à lei, disse Paulo em Romanos capítulo 3, no versículo 20. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ora, o que é a lei? O que é a lei? Para você e para mim, é um grande duvido de Deus. Duvido que você consiga. Olha só que interessante. Deus não está querendo gorar, não. Falar assim, eu quero ver se você consegue. Não, Deus não está querendo fazer isso. Tá? Duvido que você consiga. Ok? Então, a lei diz, não minta. Então Deus chama você e diz, vou te dar a lei, não minta. Tá? Aí a gente olha para Deus e diz assim, Deus, pode contar comigo, eu sou filho obediente, vou obedecer a tua lei. Deus, o que Ele disse para nós? É como se Deus dissesse, duvido se você consegue. Mas não é que Ele está gorando, não está secando você, está falando assim, duvido, você não vai conseguir. É porque Ele conhece a gente. Ele conhece como nós somos. Ora, o que é a lei então? Não roube. Duvido. O que é a lei? A lei diz que, uma pessoa falou assim, é que nem um pudim de leite, acabou leite condensado, tá? E você é doido pro pudim, tá? E o pudim está novinho, acabou de ser feito, está ali na geladeira, só que tem uma plaquinha, um bilhetinho, fala assim, não toque. Isso é a lei. Isso é a lei. A lei é só para nos mostrar que a nossa relação com Deus não pode ser baseada nos nossos méritos. A lei só serviu para mostrar a distância que existe entre nós e Deus. Entre nós que somos pó e Deus que habita em luz inacessível. Olha só aqui. A lei só serve para mostrar que Deus nos ama, porque Ele é amor e não porque nós obedecemos. É isso que nós temos que entender. É o vinho novo da graça, do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Você não consegue fazer o que Deus quer que você faça, mas Deus ama você assim mesmo. Ouçam bem, não há condenação na sua vida, porque Deus, Ele abençoa você mesmo quando você não consegue,
Você não merece. Essa é a boa notícia do Evangelho. Você está livre. Não precisa mais ter medo de Deus. Então, quando você pega o vinho novo do Evangelho da Graça, a sua cabeça da lei tem que mudar. É isso que fala aqui. E não é possível, mas que você pergunte para mim se você não para no emprego por causa de maldição. Que a maldição dele pousou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Toda maldição que caía sobre nós, caiu sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entenda bem uma coisa, Jesus foi amaldiçoado por nós, e hoje nós vivemos à sombra da cruz. Então não é possível que você diga na sua casa que quem não dá o dízimo na igreja gasta na farmácia, ele vai passar mal, a saúde dele vai piorar. Já ouviu isso? Isso é uma coisa absurda. Achar que a gente fez uma coisa errada, Deus vai castigar, Deus vai mandar um anjo puxar o seu pé de noite. Nós pensamos assim. Nós pensamos com a cabeça da lei ainda. Não é a cabeça da graça. Vai perder o seu emprego, vai dar uma doença para o seu filho. Sabe quando nós olhamos, então, aconteceu alguma coisa de ruim para você, é porque Deus está te amaldiçoando, porque você não fez alguma coisa que Deus falou para você fazer. Porque você não deu o dízimo, porque você não foi ao culto. Como se Deus te amaldiçoasse. Você não fez isso, eu vou te castigar, eu vou te amaldiçoar. Essa não é a cabeça da graça. Isso é a cabeça da lei. É a lei que falava isso. E nós ainda vivemos sobre essa perspectiva ainda hoje. Isso é coisa do diabo, sabia disso? Que está colocando esse medo de Deus na cabeça da gente. É o diabo que faz isso. Nós já estamos debaixo da graça de Deus. Deus não é problema para nós. Nós é que somos problemas para Ele. Ele é a solução para nós. Jesus é a solução para nós. Deus faz parte sempre da solução, não faz parte do nosso problema. Tira isso da cabeça. Deus não desgraça a sua vida, Ele só abençoa. Você sabia disso? Deus está ao seu lado, Deus não está contra você. Ele está ao seu favor, sempre, sempre e sempre. Olha o que está acontecendo com a nossa cabeça. Ele está sempre, sempre ao seu lado, ao seu favor, mesmo quando você está contra Ele. Você sabia disso? Que isso é a graça de Deus? O que quer dizer a graça? O que é a graça? Graça é favor imerecido. Então você faz o que não deve, Deus faz o que Ele quer fazer, e o que Ele quer fazer na sua vida é sempre o melhor para você. Portanto, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, não foi Deus que fez isso. O que tinha de acontecer na vida do ser humano, aconteceu na cruz do Calvário. A pior coisa que podia acontecer, o inocente morrer sendo cuspido na cara. Acabou. A partir dali, fica claro para todo mundo que Deus está do nosso lado, ao nosso favor, para nos abençoar sempre, sempre, sempre.
Nós não vivemos diante de Deus baseados nos nossos méritos, mas na graça de Deus. Ok? A segunda possibilidade aqui, ok? O que é odre novo? É uma nova dinâmica de espiritualidade. Olha só o que fala aqui. Então, lá no tempo do Velho Testamento, o que é que acontecia? Vamos entender um pouquinho. A estrutura religiosa da nação de Israel está baseada em 4 pilares aqui. O sábado, o culto, que era um sacrifício de animais, os sacerdotes e o templo. Essa era a estrutura religiosa. Qual era a atividade mais sagrada no relacionamento com Deus ali no Velho Testamento? Era no sábado. Ir ao templo, participar do momento dos sacrifícios que eram oficiados pelos sacerdotes. Isso é Velho Testamento. Isso é Velho Testamento. Vamos mudar um pouquinho isso aqui. Era no sábado, ir ao templo, participar no momento dos sacrifícios, tá? Então, por exemplo, você vê em Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E você também lê, deixa eu ver aqui, tá? E você também lê em Deuteronômio capítulo 12, tá ok? No lugar em que o Senhor Deus escolher, você deverá levar a sua oferta, o seu sacrifício, o seu dízimo, que é no templo. E olha só, ele fala assim, e levar o sacrifício, que é o culto. Então, olha só, quando Salomão, ele acabou de construir um templo, Deus disse para Salomão, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar aí como lugar de adoração para mim. E Deus diz assim, a respeito dos sacerdotes, levitas, e em Deuteronômio, os sacerdotes e levitas são aqueles que, de todas as tribos de Israel, o Senhor, o seu Deus, escolheu para que estejam continuamente em sua presença. E quem não é levita vai viver em outro lugar, menos na presença de Deus. E os levitas ficavam lá na presença de Deus. Agora vem o Novo Testamento e diz assim, qual é o lugar sagrado? No Novo Testamento. Todo lugar. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quem são as pessoas sagradas? Os sacerdotes? Não. O pastor? Não. Todas as pessoas. Porque Pedro escreve dizendo, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês, todos nós somos. 1 Pedro 2, 9. No Novo Testamento, só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa da minha oração. Você não precisa da minha instrução. Você não precisa da minha intermediação. Olha só o que está acontecendo. Tá? Se você quiser vir aqui, orar por você, outras pessoas orarem por você, ótimo. No domingo, que é quando a gente se reúne, ótimo também, venha. Mas isso aqui não é tudo o que nós fazemos para Deus. É isso que está acontecendo. Nós estamos resumindo esse ajuntamento no templo, na igreja, como se fosse o tudo da nossa espiritualidade, da nossa dinâmica de vida com Deus. Não é. É isso que tem que mudar dentro de nós.
Porque Paulo disse, seja comer, seja beber, ou fazer qualquer coisa, outra coisa, faça em tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Por isso, é uma outra dinâmica de espiritualidade. A mulher samaritana pergunta para Jesus, onde nós devemos adorar? No monte ou no templo? E ele diz, qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. É no coração e dentro. A experiência com Deus é dentro da alma humana, não é no lugar geográfico. A experiência com Deus é na intimidade, na profundidade da alma humana. Não é diante de um clérigo, diante de um pastor. A experiência de Deus acontece às vezes diante de uma flor, mais do que diante de um coral. Acontece num abraço de um amigo, mais do que durante um sermão. Acontece num beijo de amor, mais do que durante uma reunião de oração. É a experiência de Deus, porque Deus não está preso a este quadrado do culto, do clero, do domingo e do templo. Antigamente, você achava que estava diante de Deus, lá no domingo, na igreja, no culto, diante do homem de Deus, no dia do Senhor, na casa do Senhor, ouvindo o anjo do Senhor. Até hoje, né? Acontece isso. Mas não. O que a palavra de Deus ensina é que nós estamos na presença de Deus o tempo todo, o tempo inteiro. O grande erro que eu vejo que está sendo cometido hoje, nessa discussão sobre novas igrejas, novo templo, o que as pessoas querem substituir odres por estruturas, como se não reunir na igreja, no domingo, no templo, mas reunir na casa, fazer reuniões de grupos pequenos, ou fazer uma reunião em volta de uma mesa, tomando um lanche, comendo uma pizza, isso não fosse novo. Deus está em todo lugar, está presente em todos os lugares. E em vez disso, nós falamos que a reunião onde Deus nos abençoa, onde Deus é no culto. É só aqui. Esquecemos que Deus está em todo lugar. Em vez de se reunir no templo no domingo para ouvir o pregador, a gente reúne numa lanchonete. A questão não é o outro sistema. A questão é sistema nenhum. Nós criamos sistemas. Deus tem que estar condicionado a esse sistema. Nos abençoa dentro dessa estrutura desse sistema. Não. É isso que nós temos que começar a entender. Olha só. Deuteronômio diz assim que o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Nós estamos em 2022 e já se passaram mais de 2000 anos e usamos esses versículos para dizer que a igreja é um lugar de reverência, mas isso é Deuteronômio. Tem 2000 anos que Jesus morreu. Não é porque isso aqui é um lugar sagrado que você tem que se comportar. Não é que você tem que ser reverente na presença de Deus, porque quando você sai daqui, você também está na presença de Deus. É isso que nós temos que entender. Achamos que nós temos que ser reverentes somente aqui. Mas se você sair daqui, Deus está presente em todo lugar. Não é porque nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Então, o apelo para que você se comporte aqui dentro é porque foi para isso que você veio. Agora, não podemos esquecer que a igreja é uma igreja que muitas vezes as pessoas lá fora não gostam de igreja. Tem dificuldade que nós começamos a chamar as pessoas aqui para vir a um culto.
É difícil eles entrarem. Convidar as vizinhanças, convidar as pessoas, é difícil de eles virem a um culto. Então, por que nós não podemos fazer reunião na casa do vizinho? Fazer reunião aqui no bairro? Deus está presente da mesma forma. É isso que a igreja primitiva ela fazia. Ela ia de casa em casa. E assim o evangelho foi se propagando. Eles não ficaram presos no templo. As pessoas estão aqui no seu processo de caminhada espiritual. Isso aqui é um lugar para todo mundo. Gente que entendeu e gente que é o que a gente está fazendo aqui e a gente que ainda não entendeu. A igreja é um ambiente que a pessoa se sinta à vontade, se sinta em casa. É um ambiente de liberdade, é um ambiente de acolhimento, e, portanto, é um ambiente de responsabilidade, educação, respeito, consideração para quem está ao seu lado. Nós estamos aqui como povo reunido, debaixo da graça, e cada um no seu momento, cada um na sua trajetória, cada um no seu contexto de vida. O nosso ajuntamento aqui tem que ser um odre novo. Não pode ser rígido, não pode ser de qualquer jeito. E terceiro, possibilidade de ser odres novos, é um novo tipo de gente. O primeiro odre é uma nova cabeça, eu falei, que não funciona mais com as categorias da lei, mas funciona com as categorias da graça. O segundo odre, que é o odre novo, que nós falamos aqui, é uma nova dinâmica de vivência em espiritualidade. Tá? Não presa, não contida, nos símbolos da religião formal, nos símbolos da religião institucionalizada. E o terceiro, um novo tipo de gente. Por quê? É isso que o evangelho produz, um outro tipo de gente. O evangelho não produz outro tipo de comportamento, um outro tipo de informação. O evangelho não produz outro tipo de religião. O evangelho produz outro tipo de gente. Ezequiel 11:19. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que Deus está fazendo? Produzindo um novo tipo de gente. O evangelho da graça, quando é recebido em odres novos, tá? É isso que vai acontecer. Vai produzir um novo tipo de gente. Então, nós temos lá, 1 João é um texto muito especial que nós temos aqui, tá? E ele fala assim, mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a unção, e todos vocês conhecem a verdade. Vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, ok? Então, nós temos aqui algumas coisas que são especialíssimas mesmo, né? Que nós temos que entender do que Jesus está fazendo, ok? A diferença é se você teve uma experiência de Deus. Essa experiência de Deus, esse novo tipo de gente, é o odre novo, onde o vinho novo do evangelho da graça de Deus é derramado. Então, eu não duvido que muitas pessoas que pegam desse cálice, levanta e diz, esse
cálice aqui, esse vinho novo, e quando toma, derruba o vinho novo num odre velho. Quando nós fazemos isso na ceia, olha só. Mentalidade da lei, sistema religioso rígido, obediência a padrões de comportamento, é o famoso, aquela pessoa que é frequentadora assídua da igreja, mas não foi transformado de dentro para fora. Não experimentou o perdão, a bondade e a graça de Deus. Não descansou no amor de Deus. Um novo tipo de gente que é transformado pela graça de Deus. E essa é a diferença, o que Deus está fazendo nas nossas vidas também. Começa com a experiência da salvação, da conversão. E esse evangelho tem que ser colocado em odres novos. Cabeça nova, uma nova espiritualidade e um novo tipo de gente. Olha só o que o evangelho fala para nós. O que nós aprendemos aqui? O que é que nós esperamos? É que a Imel Camp seja isso. Pelo menos eu espero que seja assim. Seja essa uma comunidade que bebeu vinho novo e que tenta a cada dia ser odre novo. O ambiente da liberdade, do acolhimento, do perdão, da aceitação, é que você venha do jeito que você é, vive do jeito que você quer, desde que viva dentro, aqui no meio da gente, junto com a gente, crescendo com a gente, sendo transformados junto conosco também. Porque se o Espírito Santo de Deus, que te deu a unção, aquele que teve a experiência de Jesus e recebeu a unção do Espírito Santo, ele sabe o que fazer. Deus dirige a sua vida. Não precisa de regras. O Espírito Santo está dirigindo essa pessoa. Então, se o Espírito Santo de Deus não disser a você como você deve viver, não sou eu que vou dizer. Posso trazer as melhores pregações, posso me esforçar em trazer as melhores pregações, mas se o Espírito Santo de Deus não agir na sua vida, e você não tiver realmente essa unção do Espírito de Deus sobre você, tá? Não sou eu que vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer isso. Se o Espírito Santo de Deus não convencer você do jeito que você deve viver, e se isso não se tornar natural em você, pela obra da graça de Deus na sua vida, eu não vou conseguir fazer com que você viva como Deus quer. Não vou conseguir. Aliás, eu nem me atreveria a dizer a você como você deve viver, se o Espírito Santo de Deus não agir na sua vida. Esse é o odre novo. Você pergunta para Deus, que Ele responde. E o Espírito Santo de Deus é quem nos guia a toda a verdade e nos ajuda a lembrar e a entender, a viver e a experimentar todas as coisas que Jesus nos ensinou. É isso que fala a palavra de Deus. Tá? Seja então a Imel Camp, o ambiente do vinho novo, um odre novo que recebe e acolhe o Evangelho da graça de Deus. E que assim seja, para a glória de Deus. Vamos orar? Tá? Nós queremos agradecer, Pai, mais uma vez. A mensagem ela é clara e ela nos fala realmente desse vinho novo e desse odre novo, Pai. Nós ainda vivemos em meio à justiça retributiva, nós vivemos em meio à lei e ainda não entendemos
o que Jesus fez por nós naquela cruz. Pai, nos dando a liberdade de podermos viver, ó Pai, pela Tua graça, Pai, não mais pela lei. Livres, realmente podendo ser abençoados por Senhor em tudo o que somos, em tudo o que vivemos, e não amaldiçoados, ó Pai. E o Espírito Santo está aqui, ó Pai, para nos revelar a Tua verdade e para nos dizer o que nós devemos fazer, ó Pai. Senhor, nós queremos ser esse novo tipo de gente, uma cabeça mudada, Pai, e que vive uma nova espiritualidade, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor, se há muito tempo deixamos de fazer estas coisas, ó Pai, e nós queremos ser transformados, ó Pai, e receber a unção do Teu Espírito, Senhor, para que nos possa dirigir e nos possa guiar em todo o nosso caminho. Nós agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.